Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir conosco, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 559-9136-2472. E nesta tarde de segunda-feira, feriado de 15 de novembro, a gente tem um convidado aqui no estúdio, né, Cassi? Temos um convidado, nosso primeiro da semana, e para falar um pouquinho a respeito dele, a gente vai fazer uma viagem no tempo lá para o ano de 1965. Neste ano foi realizado o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Também foi inaugurada a Rede Globo de televisão no Rio de Janeiro. Morre nesse ano o primeiro-ministro do Reino Unido e Nobel da Literatura em 1953, Winston Churchill. Sei lá se a pronúncia é assim, já peço perdão para os nossos ouvintes. Neste ano nasceram a atriz Fernanda Torres, a cantora Daniela Mercury e no dia 2 de abril de 1965 nasceu o nosso entrevistado de hoje, o músico Renato Mirail. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Renato. Obrigado para todo mundo que está ouvindo, um abração, obrigado, prazer estar aqui no DNA. Prazer é nosso. Vamos às informações necessárias. Vamos contar um pouquinho então da intimidade, da trajetória desse músico tão conhecido aqui em Santa Maria, Renato Mirail. Eu sempre brinco, o nosso Fábio Júnior, o nosso Rony Von, vindo da Jovem Guarda aqui para o coração do Rio Grande, o nosso músico aí, tão conhecido, tão querido aí das pessoas. Vamos dar um resumo de quem é Renato Mirail, porque a história de vida a gente vai contar nessa uma hora, né, Cassi? Isso aí, o Renato Mirail é músico, compositor e ele atua nos palcos de bares e eventos daqui de Santa Maria, além de participar de alguns festivais. Ele foi premiado 4 vezes na Tertúlia Musical Nativista e outras 12 vezes em festivais do Rio Grande do Sul. Em 2002, lançou o CD Azuleza, de forma independente, no estilo MPB. Ele também é vencedor de todas as categorias do Festival de Músicas Carnavalescas de Santa Maria, com 9 premiações nas categorias samba, marcha e samba enredo particular. Em parceria com Cariel Nunes, Mirail é autor da melodia da música Um Homem Sozinho, que conquistou o primeiro lugar da fase local da 27ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria, que ocorreu no ano passado de forma remota. Como compositor, destaca-se sua obra Criatura de Babel, premiada em festival na cidade de Brasília. Feita em parceria com o poeta Raul Maxwell, essa música foi gravada pelo grande cantor Raimundo Fagner. Olha aí, quanta coisa, hein, Renato? Esse é um resuminho, né, Renato? Tá bom, tá ótimo. E conta pra nós a tua história com Santa Maria. Tu nasceu aqui, começa quando essa história? Tá, é assim, eu já dei uma boa tarde pro pessoal, né? É a oportunidade, quem sabe já deu a deixa. Já todo mundo tá ouvindo aí e tal. Uma boa tarde, obrigado por estar conosco aqui. Eu vou contar um pouco como que foi que eu cheguei aqui. Eu cheguei quando eu vim fazer vestibular, como muita gente vem, né? De outra cidade, vim de Quaraí pra cá. A minha irmã já estava se formando, se não me engano, no ano em que eu cheguei aqui na UFSM. E eu vim prestar o vestibular. Daí fiquei um ano fazendo preparatório, porque era tudo muito novo para mim, inclusive, né? O vestibular eu não só conhecia, daí eu ouvi falar, né? E daí eu era bem jovem também, né? Que idade tu tinha quando chegou aqui? Eu tinha 16 ou 17 anos, se não me engano eu tinha 16 anos. E daí eu fiz o vestibular no ano posterior à minha chegada e passei em administração. Daí aconteceu tudo, né? Fiz o curso e tal, fui me entrosando com as pessoas da música, porque eu sempre fui da música, né? Eu tenho uma foto tocando no Uruguai com 10 anos. Eu comecei, logo após a minha alfabetização, eu comecei a estudar música com um professor de violão. Daí
foi evoluindo e tal, mas ele também percebeu que eu seria um cantor, assim, eu tinha essa coisa de gostar de cantar, né, e o que ele me ensinava eram as peças eruditas, assim, coisa mais do instrumental, né, então ele foi percebendo que eu tinha o dom, assim, o desejo de ser um cantor, e daí ele aceitou me ensinar a parte harmônica para começar a poder cantar e me acompanhar com o instrumento, né. E tu comentou que tu é nascido em Quaraí, né? Sim. Como é que foi esses teus primeiros momentos da infância? O que tu lembra? Bom, eu lembro que eu logo, muito cedo, eu tive primeiro crise de asma, que eu tenho asma ainda, né? Eu trato isso. Isso eu lembro que foi uma parte da minha infância que eu fiz muito tratamento, muita coisa. E morava lá, nasci na Rua Duque de Caxias, em Quaraí. E eu fui o último filho da minha mãe e do meu pai, né? São quantos irmãos? São 3, Isaro, Mano e sou eu. E daí eu era um guri normal, assim. Brincava de tudo que era coisa, mas sempre com um violãozinho de plástico. Eu ganhei um violãozinho de plástico, ficava ouvindo do lado do rádio as músicas e tocando ali com o violão de plástico. Isso eu me lembro. Depois, quando meu pai viu que eu queria ir na música, seguir na música, ele me deu um violão, assim. Na tua casa tinha mais pessoas que tinham essa vontade de música? Sim. Ou o violão foi só pra ti, depois isolado? Como o violão é que era? foi porque o meu pai já era da música, assim, Ele já era amador, mas enfim, ele gostava disso. Na minha casa sempre tinha reunião de amigos com música e tal, outros que cantavam, iam lá. Era uma coisa bem festiva, assim. Que era uma casa musical desde das tuas primeiras lembranças. E tem, assim, um relato de que uma avó, se não me engano, materna, bisavó, tinha o dom da música também, né? E, enfim, não sei de onde que isso veio, porque eu comecei muito cedo e já me adaptei facilmente ao estudo da música e tal. Parece que tem uma coisa de dom junto, que uma coisa bem discutível, mas eu acho que tem sim, que vem com a gente alguma tendência para fazer aquela coisa, né? Então eu segui. Após isso, daí na infância eu joguei muito futebol, fiz muita coisa. Mas sempre na música e também depois com o colégio eu fui entrando em grupos de teatro, essas coisas, fui ator de teatro lá, né, assim, juvenil, infantil. Sempre com o pé na arte ali. Sempre. E quem que eram tuas referências na música nessa época de criança? Os primeiros cantores, artistas que tu ouvia? Tá, como eu morava ali na fronteira, né, do outro lado de Artigas, do Uruguai, eu via o que tocava nas rádios de lá, evidentemente, que naquela época se ouvia mesmo rádio, né? E aqueles discos, os long plays, né? Então eu ouvia o que o meu pai cantava, que era as músicas que a gente chamava de seresta, né? Eles chamavam de seresta, que era Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves. Que na época era bem popular, né? Sim, os chorinhos. E ali no Uruguai, nas rádios do Uruguai, tinha a música deles. Além do folclore, que seria a nossa música regional gaúcha aqui, né? Mas o folclore deles tem o candombe e outros ritmos lá. E também os cantores populares da época. O Roberto Carlos era muito popular na época, né? Eu cantei muitas músicas do Roberto Carlos. Inclusive nessa fase que eu estudava com esse professor, quando eu viajava para tocar em recitais dos alunos e eu fazia a parte cantada, eu toquei bastante Roberto Carlos. Quando é que tu começou a cantar e tocar? Sem ser só pra família, em palcos, pra mais gente? Eu acredito que foi, não tenho certeza, assim, mas aos 10 anos ou 9, já comecei ali nas coisas de escola, né? Cartanha Tubina, se não me engano, eu me lembro de uma apresentação minha na quadra de futebol, que hoje eu não faria, assim, sem microfone, sem nada, cantando assim para 300 alunos, sabe, 200. Então, foi por aí. Professor Dil, meu colégio, eu cantava nas rádios lá, que nas rádios tinha muitos programas que levavam os músicos, né? Pra fazer uma palhinha assim, como a gente tá aqui hoje. Fazia ao vivo e tal. Tem os festivais também que eu comecei a cantar, né? Os festivais estudantis, tinha o FIC, tinha o FERC, que era o regional. Oi, tudo bom? E tinha o FEC, que era o Festival Estadual da Canção, que era uma coisa que a gente queria estar naquilo ali, né? Quem começou com a música, né? E quando tu chega em Santa Maria, tu já conhecia a cidade de antes? Tu já tinha vindo a Santa Maria ou tu vem pra morar direto? Não, eu conhecia justamente porque a minha irmã estudava aqui, né? Elas tinham a gente chamava de República, eu acho que é o nome, né? Um apartamento com várias meninas estudantes e ela fez farmácia, então, pelo menos há 5 ou 6 anos antes de eu vir morar, eu já
Vinha a Santa Maria para visitar e tal. E como é que era a visão que tu tinha da cidade Era quando muito chegava em Santa Maria? É diferente da minha, né? A minha hoje tem uns 27 mil habitantes, acredito. E aqui era muito maior e eu era criança, assim, né? Ficava mais, quando eu vinha, ficava mais ali visitando mesmo a minha irmã no apartamento onde elas moravam, enfim. Mas eu achava grandioso e tal. Fui conhecer a universidade, uma dessas vezes que eu vim. E tu já te imaginava morando aqui? No início não, mas depois quando a gente vai... Eu fiz o que chamam de ensino médio hoje, né? Lá chamava segundo grau, na minha época. Lá em Quaraí. E aí a gente já começa... Eu vinha pra cá e já começava a me interessar por o que tinha pra gente fazer, os cursos que tinha. Enfim, a minha irmã também, como estudava aqui, ela contava como que era e tal. Ia criando esse clima de poder vir estudar aqui, né? Muitos amigos meus de Quaraí fizeram no mesmo período que eu a universidade. Né? Ou tentaram, outros, enfim, vieram aqui para outros lugares, enfim. E tu passou no vestibular para administração, que Sim. tu comentou, né? Por que tu escolheu essa área? Eu talvez... Essa escolha eu acho difícil para todo mundo, até agora, inclusive ainda, né? Ainda mais com Porque a gente é 16, muito 15, jovem, 16 né? anos, né? Porque o meu pai tinha empresa lá, tinha farmácias. Não me lembro se ele já tinha duas ou tinha uma quando eu vim, isso eu não me lembro bem. Mas ele teve duas farmácias. Minha irmã, quando se formou, fez uma para ela e tinha uma outra lá funcionando junto. Então eu talvez fiquei entusiasmado em trabalhar lá, assim, nessa área, né? Eu tive também um desejo de me inscrever para odonto. Eu fiquei um pouco de medo de não passar, que seria uma bobagem, mas naquela época era importante para mim, né? Passar no vestibular, uma coisa, causar ter aquela conquista, né? Então eu fiz administração a odonto naquela época, ainda eu acho mais assim, difícil de passar, né? E daí eu acabei fazendo administração e passei. Foi legal, né? A administração, acho que quase todo mundo tinha que ter curso para aprender enfim, lidar com tudo que a gente lida hoje no nosso dia a dia. E eu tenho uma empresinha, né? Eu sou microempreendedor, lido com as coisas da música na empresa. É bom a gente conhecer alguma coisa, né? Mas enfim, depois eu fui gerente de hotel e outras coisas, trabalhei na área de administração também. E depois que tu te forma, o que tu vai fazer? Tu vai trabalhar com o quê logo em seguida? Bom, até eu me formar eu toquei muito, né? Muitas vezes. Tu já começa a tocar quando tu vem pra cá? Sim, mas eu já tocava antes lá, só que aqui eu comecei a conhecer as pessoas da música, conheci o Janu, conheci o Beto. Muita gente que tocava aqui em Santa Maria, a gente foi se entrosando, assim, naturalmente, e eu comecei já a tocar. Eu me lembro de um lugar que o Janu, se não me engano, me indicou, ela foi pro Pané, depois com o Beto Pires do Galo de Ouro, lá, uma pizzaria que tinha muitos anos. Eu ia perguntar, os primeiros palcos de Santa Maria foram esses. Eu estava tocando lá, daí eu fui lá e um professor meu da universidade, que eu já tinha passado, ele gostava de ir na noite, me levou lá, pediu para eu cantar um pouquinho. E assim, tinha um rapa de tacho, e eu comecei mesmo como o que chamam hoje de músico residente. Chamam de músico residente hoje, né? Foi no Ponto 35, era um restaurante na rua Alberto Pasqualini. Ele era no subsolo, em cima tinha um self-service, assim, que na época era muito moderno isso. Mas faz muito tempo, eu acho que foi em 84. E daí eu comecei assim. E tem os festivais, né, que eu comecei logo depois disso, se não me engano. Eu não sou muito bom nessas coisas da data, certo, sabe? Por isso que tem o DNA, que é pra puxar pela cabeça, pra gente vir, né, nessa crescente, assim. Daí tu já faz também uma reflexão, daí já guarda depois esse arquivo aí. Agora eu não vou esquecer, porque agora eu não me lembro de tudo. Já fica aí a tua memória viva. E sim, nesses teus primeiros palcos, aqui em Santa Maria, o que tu tocava? Bom, eu tocava o que eu trazia, né, comigo já, assim, de lá dessa influência que eu tinha lá na minha cidade. E também, aí a gente começou a comprar aquelas revistas que tinha as músicas que estavam rolando no Brasil. Eu sempre fui um cantor de MPB, né? Toquei muita música popular brasileira, bossa nova e tipo Caetano Veloso, Djavan, essas coisas, misturado com algum samba, alguma coisa assim, né, daquela fase, né? E eu me lembro que na noite lá no Ponto 35 era um público assim, posso chamar de classe A, vamos dizer assim, um público, né? A gente tocava aqueles clássicos da MPB, caíam muito bem para aquele ambiente, né? Então eu ia fazendo isso, misturando um pouco de música regional, assim, em menor quantidade, mas sim.
E aí, enfim, aí foi evoluindo. Eu fui muito nos festivais. No início, eu tinha bastante desejo de ir, porque o festival talvez tinha estourado aquele movimento, né, dos festivais nativistas. Agora há pouco eu fui, na semana passada, por exemplo. Mas eu vou bem menos hoje em dia, né, em festivais assim de música regional. E como é que foi nesses teus primeiros palcos? Como é que era o retorno do público? Tinha espaço para te tocar? As pessoas gostavam do que estavam ouvindo? Sim, a impressão que, como eu era bem jovem, tinha essa atração, né? Representava bastante eu ser bem jovem e tocar músicas já eu tocar bossa nova, por exemplo, que já era uma música com 20 anos, por exemplo, ou 15 anos, sei lá. E eu era sempre o pessoal se admirava de ver aquilo ali, um guri lá tocando essas músicas e tudo. E o pessoal achava legal. Sempre fui bem aceito nessa coisa de tocar em casas, em eventos também, né? E também eu me considero bem aceito no grupo, nas pessoas que atuam na música, sabe? Essa noite eu toquei com músico, por exemplo, com quem eu não tinha tocado ainda. Essa noite, agora passada. Com quem que tu tocou? Essa noite eu toquei com o Patrick Júnior, que é um professor de música. Uhum. E ele estava nesse evento, que é um aniversário que eu toquei ali em Santiago, e toquei eu, ele e o Matheus Schuch. Essa formação nunca existiu, né? Era uma estreia valendo, como eu digo, porque estava todo mundo esperando que a minha parte lá, que eu fui contratado para fazer uma parte, depois tinha... Tava até o Tia Gomes, sabe? O Tia Gomes do TNT, ele era depois de mim lá. E, enfim, tinha uma menininha lá, que é um fenômeno lá que tá surgindo, a Chay. E daí os guris disseram, se quiser a gente toca. E daí já fizemos ali, só dava o tom da música lá e ia em frente. Claro que eles são nível muito alto musicalmente, assim, então isso é possível fazer um improviso de músicas conhecidas, principalmente, né? Renato Mirail, Santa Maria hoje comporta o tanto de músicos que tem palco para todo mundo, ou tá faltando palco em Santa Maria hoje, comparado lá aos áureos anos 80 que tu vinha nos contando? Responde para nós no próximo bloco. A gente vai pro intervalinho e em seguidinha a gente volta. A Oral Sim mudou a vida do Paulo. O Paulo indicou a Oral Sim para a Débora, que voltou a sorrir. Ela indicou para a Conceição, que voltou a comer de tudo. A Conceição indicou para o Jorge, que indicou para a Maria, que indicou... Essa é a história da Oral Sim. Uma corrente que não para de crescer. Viu só como um simples gesto pode mudar a vida de quem você ama? Pense nisso. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro. O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na Rua Serafim Valandro, 1133. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Caslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Caslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Caslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Escolha viver o autêntico Urban Style no novo edifício residencial de Santa Maria, B900. Apartamentos inteligentes e amplos, entregues com sistema de automação, com opção de 1 ou 2 dormitórios, off-top, mais espaço gourmet mobiliado e academia no próprio residencial. Somente no mês de outubro, ao adquirir o seu imóvel, ganhe o projeto de interiores personalizado. B900, mais um empreendimento padrão Zacon Zanini Construções. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região.
Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e a gente segue com vocês até às 17 horas. Eu sigo aqui com a nossa colega Victoria de Bortoli com o nosso entrevistado de hoje, o músico Renato Mirail. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E a gente terminou o primeiro bloco. Eu fiz uma pergunta ali pro Renato para ouvir um pouquinho a opinião dele também, baseado nessa experiência que ele tem de algumas décadas aí de noite santamariense. Como é que a gente tá nesse pós-pandemia, em termos de cenário de palco, na verdade, né? Sim. Se a gente tem palco, se a gente tem bares, restaurantes, eventos, se os palcos estão abertos aí a todos os estilos, como é que tu observa esse momento pós-pandemia que a gente vive agora em 2021? Tá, me parece que as coisas estão recomeçando, né? A música, enfim. Os espaços mais... Tem espaços mais frequentados e, enfim, como quase sempre foi, né? Eu acho que tem um domínio, assim, na parte dos espaços para jovens, assim, da música sertaneja, do pagode e tal. E tem várias bandas atuando nesse segmento. Eu acho que o segmento da música sertaneja aqui tem bastante gente fazendo. Dominante. Parece ser dominante, tem bastante gente que faz, né? Se dedica a esse tipo de coisa. Inclusive até outro dia num evento que eu fui tocar num clube aqui, a pessoa que fez a sonorização falou que eles estão muito se profissionalizando, né? Comprando equipamentos que tu chega no lugar com a banda, liga ali numa mesa que tenha e sai tocando com os earphones, com tudo organizado. Eu acho bonito. É importante que as coisas também vão evoluindo para a gente poder ampliar espaços no estado e no Brasil, enfim. E aqui em Santa Maria, claro, eu atuo em espaços que tem esse tipo de música mais híbrida, assim, mais vários estilos, como a gente estava conversando agora aqui no intervalo. Então eu entro no meio desses estilos aí. E o que a gente tem em Santa Maria? Por exemplo, eu tenho 40, 50 anos, eu não quero ir muito ali pro lugar onde a gurizada tá, do sertanejo. A gente tem ou falta ainda alguma referência como era o antigo ponto de cinema, que tinha ali o pessoal mais velho, que tinha uma música mais intimista? A gente tem esse espaço ou com a saída do ponto a gente ficou meio órfão? O que me parece é que para esse tipo de público não tem tanta fartura, assim. E a gente tem esse público em Santa Maria, tu observa que essa faixa etária de 40 para cima, ela quer sair, ela quer ouvir música? Na verdade eu toco para essa faixa etária, né? Ou em eventos particulares, como ontem, ou em bares que a música é mais... década de 80, 90, os pops mais novos, assim, num estilo mais voltado para essa coisa. Tipo assim, dos clássicos e tal. E também, eu acho que tem menos palcos para esse estilo, mas enfim, as pessoas querem sair, sim, claro, porque essa faixa etária é a faixa que em termos de renda, né? Tem uma renda, assim, que pode... Tá estabilizado. Que combina com poder sair na noite, consumir, enfim, de uma maneira mais... Eu acho que eles têm mais poder, né, para estar ali adquirindo, comprando e podendo estar saindo. Aqui em Santa Maria tem ainda o pessoal que gosta da boemia, né? Eles estão aí presentes. Então, eu acho que tem um número menor de lugares para esse tipo de coisa, mas ainda tem. Eu não tenho, assim, a noção exata se está faltando ou se... O que eu percebo é que está surgindo coisas. Tipo um café com música de tarde, que não era muito normal, né? Há alguns anos atrás, né? Ambientes abertos também estão surgindo bastante, né? Como ambientes Quintal, abertos. como Casa Gabi. Exatamente. Achei até que eu não ia falar os nomes aqui, mas eu faço bastante Bar da Casa. E o Bar da Casa é um lugar que tem esse público acima de 35 anos, enfim. Pessoal que
mais maduro, que gosta de ir na noite ouvir uma música só, né? Porque não é pra dançar, que não é pra fazer muita festa, mas que... Pra conversar, música comer, como beber fundo, e ouvir uma música. Isso aí. E o Renato Miraí, o compositor, como é que você firma, assim, o que tu lembra de compor primeiro? Tu já mostrou, tu era meio timidão, assim, não gostava de mostrar tuas composições, como é que surgiu isso? Os meus colegas que tocam comigo dizem que eu sou tímido ainda pra mostrar minhas músicas. Na idade que eu tô, já devia ter passado essa fase. Eu tenho um grande amigo meu, Diogo Matos, que toca comigo no Mira Trio, ele sempre fala, toca a música tua aí, rapaz. Porque eu fico... Vou adiando, né? Mas eu comecei na escola. Eu me lembro acho que a primeira música que eu fiz foi Menina, não sei o que, lá no salão paroquial, lá em Quaraí, na igreja, tinha os shows de calouros. E Menina dos Meus Sonhos, a primeira música que eu fiz, se não me engano, assim. E aí depois vieram as músicas regionais, teve a Lavadeiras, que foi numa Salamanca que o pessoal muito gosta dessa música, inclusive até hoje. Eu toquei com o Ricardo Freire, que é um grande maestro, arranjador aí, que hoje ele não mora em Santa Maria, mas ele fez muita coisa aqui na música, enfim, na publicidade também, ele trabalhou com essa coisa da publicidade. E eu, talvez tenha sido as coisas que mais conhecidas que eu tenho do início, também seja da música regional, né? Da música nativista, eu ganhei o Festival da Canção para Quaraí, foi uma música específica para Quaraí. Daí teve a Salamanca, teve a Tertúlia, lá que eu não me lembro que ano que eu fiz a primeira. Fui em Taquara, fui num monte de lugar para cantar a música regional. E essa música que foi gravada pelo Fagner, como é que é a história dela? Qual que é a tua colaboração? É letra, é música? Normalmente a minha colaboração é a música, né? Eu sou o que chamo de melodista na parte letra. Tu nunca se aventurou? Não, já fiz letra, sim. Já fiz uma letra em homenagem ao meu pai. Foi no festival em Rio Pardo que eu cantei essa música, que agora não me lembro mais. E eu fiz muitas letras para peças publicitárias, né? Aqueles jingles. Né? Fiz vários, inclusive jingles políticos para cá, para Santa Maria e para outras cidades. Algum assim que virou famoso, que a gente lembre, talvez? Agora não... Eu me lembro de um que rolou muito lá numa eleição em Quaraí, que foi pro Dr. Gadré lá, que as pessoas muito cantavam essa música. Agora eu não me lembro, assim, de um jingle desses meu que... Eu me lembro na Assembleia Constituinte, eu fiz o jingle do Nelson Jobim, aqui, que foi deputado, né? Depois ele foi ministro também. Fiz muitas peças, assim, publicitárias, eu não me lembro, assim... E voltando aqui pro Criatura de Babel, como é que foi essa... Como é que chegou no Fagner essa canção? É uma coisa bem rara isso aí. Teve um festival lá em Brasília, da FENABB, que é a Federação Nacional das ABBs. E o meu parceiro de composição, Raul Maxwell, ele era do Banco do Brasil. Ele está há pouco tempo fora, né? Mas ele era funcionário e ele ficou sabendo desse certame, dessa coisa. Daí vamos mandar uma música para lá. Ele sempre me incentiva a mandar as músicas para os lugares. Aí nós mandamos essa música, que é uma letra bem complexa, assim. E daí o Raul, que me incentivou a mandar a música. De repente a música foi premiada lá, ele foi até Brasília receber o prêmio e o Fagner entregou o prêmio para ele. Daí depois que saiu esse negócio das gravações das músicas vencedoras, ou as escolhidas, que foram várias, o Zé Cabaleiro participou de uma, dos mais conhecidos, né? E o Fagner foi que escolheu para cantar essa nossa. Então daí aconteceu muita coisa legal com isso, porque ela roda com o Fagner em Fortaleza, muitos lugares do Brasil. Já tem o direito autoral, né? Que é uma coisa que é ruim de receber e a gente recebe, né? Que legal. Não como deveria, mas recebe, né? E tu lembra dela? Pode tocar um trechinho pra gente? Sim, eu vou tocar rapidinho aqui. Vamos ver se sai aqui. É assim, ó. Talvez eu vou desafinar um pouquinho por causa do ar, mas vai dar. Um esplendor, um ex-amor, um escarcel. Quem me escuta é foragida do Pinel. Uma figura da literatura de cordel. Uma vez só, um pão de ló, lua de mel. Tem ancestrais em Java e ascendente escorpião. Em suas veias corre sangue e lava, no ventre eu danço em um vulcão. É uma bruxa de Sabá que me enfeitiçou, não me tirou pra Barrabás e me crucificou.
É dona prima bailarina de um teatro de papel. E me dê pena que dá pena, vendeu todo o meu céu. Anestesia minha ira, canforeira do bornel. Me xinga em javanês, me ama em francês, em outras línguas, a confusa criatura de Babel. Que lindo! Muito bom. Que legal. Chegou a fazer aula de canto, ou tu foi autodidata, e no violão também, como é que foi assim, tipo, pra tu aprender de fato? No violão foi que eu estudei no início, não é o o jeito que eu faço hoje, porque eu me acompanho para cantar, eu não sou um violonista, né? Não me dedico ao instrumento como violonistas se dedicam, assim, tipo, para a parte harmônica, a teoria da parte harmônica, essas coisas, eu faço para me acompanhar. Estudo, hoje em dia tem muito material, né, pra gente ver na internet e antes disso eu já toquei com muita gente. Cada vez que a gente toca com alguém, aprende alguma coisa vai se aprendendo. Isso é uma certeza que eu tenho. Toco com pessoas que parece que eu não tô prestando atenção e eu tô prestando atenção. Essa noite, por exemplo, toquei com grandes músicos, sempre a gente tira alguma coisa, né? E essa voz tão limpa, tão afinada, é dom, como tu falou lá no início? Na verdade, a minha voz não tá limpa hoje. Não, mas imagina, a madrugada foi super sonora e enfim, né? Tipo, os festivais estão aí pra comprovar o legal. Intérprete Obrigado, que tu és. E como é que foi isso? É um dom mesmo? Eu acho que sim, porque eu nunca... chegou a fazer aulas, alguma coisa? Não, o canto eu nunca estudei. E aqui em Santa Maria falar nisso, tem ótimas, não sei como é que chama, professoras ou instrutoras, né? Para canto e para dicção, para saber usar a garganta, né, da maneira certa, a voz. São pessoas que, aqui em Santa Maria, pessoas maravilhosas ensinando jovens, enfim, o pessoal que está querendo começar e o pessoal que já canta há tempo também, porque a gente vai criando alguns vícios, né, com o tempo, né? E também judiando da garganta por tocar muito tempo, enfim. No ponto de cinema que tu falou antes, eu tocava horas lá e isso aí vai desgastando, né? Inclusive, falando em professores de canto, a gente tem uma professora de canto que está no The Voice, né? Inclusive, que ela mora aqui em Santa Maria, ela é de Santana do Livramento, a Dida Lurrascaim. E provavelmente hoje é segunda manhã, na terça-feira. Não, acho que é hoje o The Voice, o episódio The Voice, provavelmente ela vai aparecer. Eles que é hoje. É hoje, né? O Cabala ali, o Marcelo Cabala, que tá nos ajudando na memória. Aqui. É que o programa é na terça e na quinta, mas hoje, de forma diferentona aí, vai ser exibido na segunda-feira. Excepcionalmente. E talvez, eu não sei se é certo, mas talvez ela apareça já na edição de hoje, na segunda fase. Ou se não for, a gente tá de olho aí pra acompanhar. Que legal, parabéns pra ela e sucesso. Pra Dida, exatamente. E continuando o nosso bate-papo, Renato, desde o início comenta com a gente aqui que tu sempre encontrou grandes parceiros, grandes músicos na tua trajetória, né? Sim, sim. De que aprendeu, compartilhou, escreveu junto. É isso mesmo? Se tem essa parceria aqui em Santa Maria com outros artistas, rola essa troca? Sim, rola muito. Se eu for falar aqui, claro, eu vou esquecer de alguém, porque como eu tô há muito tempo nessa estrada aí da música, eu já tive contato, já toquei, já assisti, enfim, já convivi com muita gente. Eu me lembro que no início tinha as pessoas que a gente admirava nos festivais, quando eu cheguei aqui, estavam todos aqui, né? O pessoal que fazia as músicas nativistas de sucesso, que a gente curtia lá na fronteira, moravam aqui. E assim já começou o entrosamento. Hoje eu faço coisa com muita gente. E já fiz música com amigos meus da música, já fiz música com pessoas que eu nunca vi. Eu faço voz em estúdio, né, para gravações. Então tem gente que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente e eu já cantei músicas da pessoa. Então é muita gente que eu conheço e que troco experiências na música e tenho muitos amigos também. Que legal. E a gente tem aqui no nosso programa, né, Cassi, o quadro Diagnóstico. O que é esse quadro? O diagnóstico é um quadro que não é um especialista, um médico que vai fazer um diagnóstico de um exame teu, mas é um especialista em Renato Mirail que vai falar quem é o Renato Mirail, segundo essa pessoa. Vamos rodar o primeiro áudio? Bom. Mas olha, até achei que ia ser mais fácil fazer isso. Porque dizer que o cara é um grande músico, um grande cantor, que é um cara legal, isso aí o Brasil tá careca de saber já. Isso é uma coisa que é óbvia, todo mundo sabe. Agora, talvez o que poucas pessoas saibam é
a capacidade de ser amigo, assim, né? Eu gosto muito dos meus amigos e o Mira é um amigo que eu levo no coração, assim. E a nossa amizade começou, nem sei porquê, começamos a ser amigos, assim, começamos a andar junto, E é isso aí, a gente é amigo porque a gente gosta de estar junto. É uma coisa muito simples, é só isso. Não é por causa disso ou daquilo, a gente é amigo porque tinha que ser mesmo. Que a gente curte tocar junto, a gente assa carne, a gente se encontra e é sempre divertido. O cara é um cara 100%, um cara justo. É um dos meus melhores amigos, com certeza. Tenho muito orgulho de ser teu amigo. De quem é essa voz? Diogo Matos. Isso aí, acertou. Porque o jeito que ele fala também, né? Eu conheço bem o Diogo Matos. Ele é o Diogo tinha um apelido de maestrinho, né? Quando eu cheguei nos festivais, que eu fui tocar com ele, é o maestrinho, todo mundo falava que ele é muito caprichoso na parte harmônica lá e arranjos. Eu já ganhei festivais tocando em banda com ele e tal, em grupo. Então é um grande parceiro. Ele é meu chefe, né, inclusive o Diogo Matos. Ele criou o Miratrio, mas o Miratrio é dele, eu sou funcionário dele no Miratrio. Quem que é o Miratrio? Criou com teu nome, mas o Miratrio é um trio que a gente faz MPB, né? Que o Diogo tem essa coisa da MPB, ele gosta. E ele que antes eu já falei isso, que ele me incentiva a cantar as minhas músicas, as autorais, né? E quem é que faz parte além de tu e ele? O Pedro Monte, foi o Rafa primeiro, Rafa Bisonho, que é o nosso baterista mundialmente conhecido. E depois o Pedro Monte. O Rafa, inclusive, tocou 5 anos comigo no Ponte Cinema, naquela fase que a gente estava falando antes. Uhum. E agora o Pedro Monte faz parte do Miratrio. A gente faz MPB, faz agora já está entrando uns popzinhos para poder ampliar a nossa área, assim, para o pessoal se sentir mais envolvido pela nossa música, né? Que legal. Um pouquinho pro pop também. E antes da gente ir pro intervalo, eu vou pedir pra gente rodar mais um áudio. Renato Mirail. Um grande amigo que eu tenho há muitos anos. Fica fácil falar dele. Tem tanta coisa boa pra gente falar. Mas o tempo é pequeno, então eu tenho que resumir aqui. Dizer o seguinte, que primeiro, que Renato é um grande ser humano. E por trás desse ser humano tem um grande cantor, um grande compositor, um grande instrumentista, um músico completo. Uma grande voz, uma das vozes mais bonitas que eu já conheci. Renato é um parceiro. A gente tem um evento aí há mais de 20 anos e ele sempre esteve do meu lado, um evento beneficente que ele fez a abertura do evento, do show, sempre comigo. Sempre esteve ao meu lado, junto, até nas horas difíceis que eu já passei na vida pessoal. Renato estava ali, juntinho. Então, esse é um grande amigo que eu tenho. E Renato até emociona pela simplicidade que ele tem, porque ele é um grande talento e um cara muito simples, um cara muito tranquilo, um cara positivo, excepcional, profissional, como já falei. Eu só tenho a agradecer a Renato por tudo aquilo que a gente viveu profissionalmente e também na vida pessoal, porque quando a gente se encontra por aí, a gente dá muita risada, né, Renato? Grande abraço pra ti. Obrigado pela amizade. De quem é essa voz? Janu. O Janu, como eu disse, também já falei o nome dele antes, né? Logo que eu cheguei aqui, o Janu tava bombando aí, né? Com lugares para tocar, e porque tinha aquela coisa de querer tocar, né? E aí o Janu me levou no Pupané, se não me engano. Ele sabe mais do que eu sobre esse momento aí. E daí a gente começou a se relacionar, viramos grandes amigos. Depois nós encontramos também na parte musical. Ele tem esse grande projeto que é Janu e Convidados, né? Que beneficia entidades que fazem filantropia e outras aqui na região. Já fiz, eu acho que 31 ou 32 vezes com o Janu no teatro. Ele fez mais vezes do que eu. Faltei 1 ou 2 em toda a história desse projeto dele. Tem também o programa da TV, né? Da TV ali. E um passarinho me contou que vem projeto de vocês por aí também. Sim, a gente vai fazer daqui a pouco um projeto.
Então, na verdade, a nossa vida se cruzou de verdade, né? Como amigo e como músico. Eu gosto que as pessoas dizem que que eu sou amigo deles. Que eu prefiro ser amigo de todo mundo do que ser admirado por músico. Ser amigo é legal. Pois a gente sabe e a gente vê vocês falando também, esse depoimento de vocês. Para quem tá só nos ouvindo, o Renato Mirail tá visivelmente emocionado aqui com os depoimentos dos amigos. E é bonito de ver o quanto eles são de uma geração que se ajuda, né, Vicky? Que se apoia, que não tem essa rixa por palco, pelo contrário, né? Que abre o palco rede pro outro. Que existe. Exatamente, vocês, uma conexão. É uma irmandade aí da música de Santa Maria que é muito bonita de se ver. Muito legal, porque nessa fase aí que era tudo farto, né? Tinha muita coisa pra gente fazer. A gente já se encontrou e começou já a fazer essa distribuição de coisas. E o Janu é um cara integrador, sabe? Ele faz se encontrar pessoas que normalmente não se encontram, assim, naquele projeto dele lá. É muito legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a história do Janu, o Janu teve aqui no nosso DNA, né, Cássio? A entrevista está lá no nosso canal do YouTube, Diário no YouTube, procura lá. Foi no último feriado, inclusive. Isso aí. Eu ouvi. E agora sim, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Caslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Caslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Caslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Enneagrama RS. A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera-Verão Eni. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera-Verão Eni. Aproveite agora! No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Primavera chegando e o frio se retirando. Não perca os descontos de 20% à vista ou 10% no prazo, que a Super Colchões tem para garantir noites tranquilas de sono para você e sua família. Conheça a variedade de produtos que a loja preparou para garantir sua saúde durante o sono com a qualidade e garantia das melhores marcas. Super Colchões, há 35 anos, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti, fone 32 21 80 35. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo até às 17 horas ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, o músico Renato Mirail. O DNA tem parceria do Caslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos.
O Taslo Bar fica ali no Praça Nova. E se você está nos escutando nessa tarde de segunda-feira, feriado de 15 de novembro, nos mande um recadinho pelo nosso WhatsApp 55991362472. E eu quero mandar um grande abraço para dona Ruth Pereirão, que está na nossa escuta. Mandou uma boa tarde aqui pra gente. Um grande abraço para o nosso músico Renato. Boa tarde, dona Ruth. Para ela também. Um grande abraço. Qualificada, tu viu, Renato? Bah, a gente tem aí. que legal. Os nossos fiéis estão sempre nos ouvindo. Inclusive, eu estava em férias, eu estava ouvindo a Vicky também. Eu ouvi a entrevista com a Ariane, que foi muito legal. Ouvi também com o Dr. Rolim. Algumas eu consegui ouvir, não ouvi todas, mas algumas eu consegui ouvir. De férias, mas sempre ligadinho, né, Cássio? Eu tava ali no FCM bem faceiro, fazendo umas fotos com o rádio ligado bem alto, ouvindo a história da Ariane. Baita história. Que legal. E continuando o nosso bate-papo contigo, Renato. A gente terminou ali no nosso último bloco com os recadinhos de uns amigos teus, né? E tem mais um, vou pedir pra nossa técnica rodar, vamos ver se tu conhece essa voz. E falar do Renato Mirail é falar de um dos ícones da música em Santa Maria. Um músico que tocou 26 anos semanalmente num bar, sempre com a casa cheia, é sinal de excelência e profissionalismo. O Renato sempre pensou no coletivo e ele foi responsável por colocar bateria em algum dos bares da cidade. Sempre que eu subo ao palco com o Renato, é sinônimo de alegria e diversão. Além de interpretar várias canções de diversos estilos em seu repertório, o Renato tem uma grande lista de composições próprias que são canções lindas e reconhecidas por alguns artistas nacionais. Então, falar do Renato é falar da música com excelência, profissionalismo, alegria e diversão. De quem é essa voz? Pedro Monte. Pedro Monte. Meu colega da música há muitos anos também. E ele é integrante do Miratril, né? E também, né? Bom, o Pedro Monte é aquele cara, ele toca com todo mundo. Não dá nem pra falar o que o Pedro Monte faz, que é muito extenso. Assim, o handicap dele. O Pedro é um cara, é um queridão, um amigo meu também, e que leva muito a sério o negócio da profissão dele. É um professor também de música, né? Pedro, e felizmente eu encontrei ele nessa minha trajetória, um grande amigo que eu tenho no coração também. Abraço e beijo pro Pedro. Que legal, e ele citou aí que tu tem, né, tuas diversas composições. Sim. Uma delas tu já tocou pra gente mais cedo, quer dar uma palhinha de mais uma? Sim, vamos lá, palhinha. O que vem por aí? Deixa eu ver se eu lembro da harmonia aqui do Homem Sozinho, pra contemplar a nossa tertúlia nativista, né? Verdade, vencedora essa parceria com o senhor Cariel Nunes, que eu chamo de Nunes. Vê se eu me lembro dessa... Nessa música eu não toquei instrumento, mas é assim, ó. O vento frio toca o rosto, folhas secas no caminho. Um homem anda sozinho, sem norte, sorte ou desgosto. A solidão é abrigo e todo verde é abraço. A calma de cada passo, o pensamento contido. A luz do sol é matiz, o tempo em desalinho, e ninguém sabe o que diz a alma de um homem sozinho. São tantos mundos num só, amores, ilusões e alegrias. A vida desata os nós e tudo vira poesia. Que coisa linda. Cariel Nunes. Que bonito. Que legal. E essa composição você fez em parceria com o Cariel? Cariel Nunes disse que foi tomar um mate no Parque Itaimbé ali. Eu tinha pedido uma letra pra ele, pra gente fazer nossa primeira parceria. Ele escreveu sobre o Homem Sozinho, né? Que legal. E a história dessa música é muito legal, porque eu lembro que eu conversei com ele a respeito disso. Aliás, conversei com vocês dois, né? Numa live do Papo de Cultura, que tá lá no Instagram do Diário também, se quem quiser conferir. E eles contavam que essa música ela foi proposta para uma tertúlia anterior e a música não passou, né? Ela não foi selecionada naquele ano.
Aí veio todo esse contexto da pandemia, da solidão, né, das pessoas ficarem isoladas, e ele colocou de novo a música, escreveu de novo a música, né, e daí a música foi selecionada, e não só selecionada, como foi a grande vencedora da etapa local, né, de Santa Maria. Para ver como tem, né, quando o recado tem que vir e tem que expandir para as pessoas ouvirem, tem momento certo também, né, pra acontecer. Sim, dá a impressão que sim, né. E em falar em recado, a gente tem mais um recadinho para ti, Renato. Tá, vamos rodar? Bom, Mira é um cara sensacional, um cara atemporal, né? É um dos meus ídolos como ser humano, como músico, e hoje eu tenho um grande prazer de dizer que, além de amigos e colegas, também somos compositores de lindas canções, e então é um prazer enorme, sempre que eu posso, né, dentro da correria, eu vou escutar ele, mas às vezes nos encontramos, né, para fazer um churrasco, enfim, se dar um abraço. Então, Renato Mirail realmente é um cara que mora muito no meu coração e que virou um irmão para mim, assim, e um espelho, um cara que eu sempre estou me espelhando pelas atitudes e pelo talento. Um abração no coração aí e fica com Deus. Muita luz para ti, Mira. De quem é esta voz? Gabriel Nunes. Acabamos de falar dele. Gabriel Nunes. É a figuraça, ele. Um grande compositor que a gente costuma dizer, quando é mais velho, que a pessoa está no início, né? Não sei se ele está no início, já fez tanta coisa, assim, tantos escritos, é um músico também diferenciado, o Gabriel cria melodias, cria letras. Eu até acho que a música da pandemia, eu fiz música na época da pandemia, né? E teve festivais aí que pra gente escrever sobre o que a gente tava sentindo naquele período, né? Festivais virtuais e tal. Ele participou também. Eu acho que a música mais bonita que tem nessa fase é do Gabriel Nunes. Se não me engano, é uma música chamada Amanhã. Tem aí no YouTube pra gente ver aí. Vale muito a pena ver. E o Gabriel é um irmão meu, como ele tá falando. Então, é só alegria. Só alegria fazer música junto e curtir a nossa amizade. Beijão também, cara. E Renato, me diz uma coisa, paralela à tua carreira na música, tu tem família aqui também, né? Tu tem uma companheira que inclusive é tua parceira de trabalho na arte. Sim, nós estamos com o projeto Música e Terapia, né? Que eu falei pra ti antes sobre isso. Que é um projeto, é só olhar no Instagram, se não me engano é musicaterapia.br. Com a Kátia Ferreira, eu faço as músicas, as melodias para as meditações. Que joia. Que ela cria, que ela estuda, enfim, reiki, constelação familiar, meditações, tudo. Tem no Instagram para quem quiser conhecer. Tem grupo gratuito de meditação que a gente fez para contemplar algumas pessoas que querem começar e aprender, né? Aprender não, praticar a meditação, que é uma coisa muito legal. Queremos, precisamos. Então tá. musicaterapia.br. E há quanto tempo vocês estão juntos? Como é que se conheceram, tu e a Kátia? Ainda bem que a gente falou agora que a gente não é bom nas datas, né? Eu e tu. Porque eu também não sei. Deve ser uns 4 anos, imagino eu. E, eu era voluntário da APECAN, né? Que dá assistência para pessoas com câncer. Se não me engano, eu conheci a Kátia fazendo trabalho voluntário. E daí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Enfim, hoje a gente tá junto. E estamos com a música terapia. Ela é bem sensível para essa parte das holísticas. E também ela é psicóloga, enfim. É muito legal. Que legal. Então vamos rodar o nosso último depoimento. Tá bom. A sua essência é algo que ninguém consegue te copiar. E essa é a mais pura verdade. E hoje eu vim aqui não somente para falar um pouquinho sobre o Renato, mas para lembrar essa essência que eu vejo todos os dias. Então, vai aí algumas curiosidades. Ele é muito tagarela. Quando está quietinho, pode apostar que está tentando resolver algum probleminha. E se ele te convidar para ver um filme, pode apostar que vai dormir antes da metade, hein? E sabe que todo mundo tem aquele prato preferido? E adivinha, o do Renato tem uma lembrança especial de casa, da cozinha da mamãe, a Dona Cota. Quem aí já tentou adivinhar? Guisadinho de batata. E agora, outra curiosidade. Ele é tímido e o mau humor às vezes bate na porta. Você acredita? Verdade, não parece, mas é. E por último, nem preciso dizer sobre
como ele expressa sua energia ao cantar. Tem vezes que, mesmo cansado, sempre leva para o público a sua melhor versão. O ano passado, bem no início da pandemia, eu escrevi um poema para ele. Espero que ele ainda lembre. Ele toca a alma das pessoas. Encanta com o tom de voz. Arranca sorrisos, emociona ao tocar nas recordações. Compõe melodia a cada minuto. Inspira o dia e faz vibrar a noite. Ele toca. De quem é essa voz? Kátia. Essa é a companheira. Isso, beijo pra Kátia, obrigado pelas palavras aí, até falou umas coisinhas que não era legal, mas... Kátia entregando que Renato Mirail, apesar de toda essa carinha, todo esse talento, é a pior companhia para assistir a um filme junto com ele dorme. Ah, nem sempre, né? Mas eu tenho um cansaço, meu Deus. Obrigada, Kátia, por compartilhar isso conosco. Não, mas enfim, o humor também ela falou ali, não tem problema, porque quem não tem, às vezes... a sobrecarga, né, que a gente recebe das coisas da vida, assim, do dia a dia, correria do dia a dia, às vezes dá alguma coisinha assim, mas normalmente eu sou assim, leve, enfim, consigo tocar um violão e me acalmar. Que legal. Renato, infelizmente o nosso tempo no programa acabou e eu queria te agradecer muito por ter vindo hoje aqui, compartilhar um pouquinho da tua história e alegrar com certeza a tarde dos nossos ouvintes com as tuas músicas belíssimas. Legal, eu que agradeço. Quero mandar um abraço para os amigos que eu pude falar hoje e para os que eu não falei também, porque a gente, enfim, é muita coisa. Como é que tem a música 1 milhão de amigos, acho que eu tenho já 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Então é isso. Mas obrigado. Na próxima tu volta e tu fala de mais amigos, porque com certeza ficou muita história aí por contar, já fica convidado. E a gente volta amanhã, né, Vicky? Isso aí, amanhã tem mais DNA. Obrigada pela audiência e tchau, tchau. Até amanhã. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo @Michael Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário